Olá, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor. Tudo bem? Tudo jóia? Pastor Etevaldo, e eu estou aqui para gravar mais um vídeo aqui para o meu canal, daquilo que o Senhor ele tem me mostrado. É preocupante esse vídeo que eu vou gravar. Ele é uma revelação que o Senhor me deu, e todas as vezes que Ele me revela assim, irmãos, eu estou dormindo, quando eu acordo Ele fala no meu ouvido. Eu já falei para os irmãos que o meu ouvido direito ele é cirurgiado pelo Senhor, né? E Ele, todas as vezes Ele fala comigo dessa forma. E Ele, há mais ou menos um ano atrás, Ele me falou algo que me deixou preocupado, e hoje eu vim novamente trazer à tona essa revelação, para tentar despertar os irmãos uma mente mais voltada para o Senhor, né? Eu quero, irmãos, primeiro, antes de tudo, antes da gente entrar na revelação, naquilo que o Senhor me mostrou, naquilo que Deus ele requer, né, de que nós possamos sermos diferenciados diante dele, eu quero agradecer aos irmãos que se inscreveram no meu canal. Deus abençoe você. Eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei, Senhor, aos que se inscreverem no meu canal, aqueles que comentarem também, que fizerem o joinha, eu vou estar orando por eles. E aí, eu fiz essa aliança com Deus, de estar abençoando a sua vida, e hoje mesmo eu terminei uma campanha, às 3 da tarde, uma campanha de oração. Eu orava de madrugada e às 3 da tarde pelo povo de Deus, né? Pelos inscritos, por aqueles que se inscreveram no meu canal, né? Pela sua família, pelo seu ministério, pela sua vida financeira, e também por você mesmo, pela sua saúde, né? Deus te abençoe abundantemente. Muito bem. Irmãos, há mais ou menos um ano atrás, eu acordei de madrugada, era todos os dias, eu acho que tem muitos anos que o Senhor ele me acorda de madrugada para orar. Eu falo isso, irmãos, porque o Senhor ele me chama para a obra de intercessão. E eu tenho, de fato, intercedido pelas pessoas, pelos pastores, pelas pastoras, obreiros, obreiras da casa do Senhor, o povo de Deus como um todo. E quando ele me chamou, eu acordei. Quando eu acordei, eu ouvi uma voz falando assim: o futuro da humanidade não é bom. O futuro da humanidade não é bom. E eu quero gravar esse vídeo, irmãos, com muito temor e tremor no meu coração, porque já há um tempo atrás o Senhor me revelou que vai haver guerra no Brasil. Guerra agora é abril e maio, e eu tenho realmente ficado preocupado com isso. Pedido aos irmãos aí que guardem alimentos, pedido aos irmãos aí que se preparem, porque pode ser um tempo angustioso. Por que o Senhor ele falou a respeito do futuro da humanidade não é bom? Olha aqui, 1 Timóteo, no capítulo de número 2, 1 Timóteo, capítulo de número 2, diz assim, exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. E isso é o apóstolo Paulo falando. Pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade.
pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Irmãos, Deus ele não quer a destruição de ninguém. Deus ele não quer que as pessoas morram, que as pessoas sofram. Lá no céu não existe sofrimento, lá no céu não existe pecado, lá no céu não existe enfermidade, lá no céu não existe brigas e contendas, ainda que houve no passado, mas foi sanado, depois disso não houve mais. Acabou. Lá no céu reina a paz, a verdade, a justiça, e é essa a vontade de Deus, de que o que reina lá, reine aqui também entre nós. Faça a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Irmãos, e nós precisamos começar a entender a vontade de Deus, entender e compreender a vontade de Deus. Mas quando nós nos rebelamos contra o Senhor, então as consequências vêm sobre nossa vida. É fato. Davi, quando ele cometeu aqueles pecados, né, que todos sabem, veio sobre ele o problema na família, veio sobre ele o problema no reinado dele, né, veio sobre ele muitas afrontas. E é assim que acontece, irmãos, quando nós queremos o pecado, quando nós optamos pelo pecado, tem as consequências e nós pagamos por essas consequências. Por isso é que o Senhor ele fala conosco e ele diz assim que o fim da humanidade não é bom. Por quê? Porque nós decidimos pelo pecado. Nós escolhemos o pecado. E aí vem guerras, pandemias, vem pestilências, vem problemas, colapsos financeiros. E aí nós estamos com problemas seríssimos, irmãos, nos governos, no judiciário, na política, na sociedade como um todo. Por quê? Porque há uma corrupção generalizada. E Deus ele precisa intervir e a consequência disso vai ser o problema, vai ser o sofrimento. Eu tive um sonho aí outro dia com uma pandemia, né? Pessoas com feridas grandes assim e outras morrendo, e nós estamos aí no limiar de um acontecimento milenar, algo assim sem precedente. Deus me falou, ele vai parar a terra. Eu não sei como, se é uma pandemia ou se ele vai parar a rotação da terra. De qualquer forma, irmãos, vai ser algo terrível, vai ser algo terrível. E eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é tempo de arrependimento. É tempo de nós olharmos para o Senhor e clamarmos a Ele, nos arrependermos do nosso pecado. É tempo de nós estarmos desfazendo as obras más que nós fizemos. É tempo. Outro dia eu estava conversando com uma mulher e ela me contando, só acontece trem ruim comigo. Só acontecem situações que vêm me dar prejuízo, que vêm me dar angústia, que vêm me dar peleja. E aí eu comecei a conversar com ela, eu via onde aquela mulher ia, ela criava inimizade. E aquelas inimizades gerava uma força espiritual negativa em cima dela, e ela, tanta inimizade que ela criou durante a trajetória da vida dela, que ela estava enferma, ela estava empobrecida, ela estava para baixo. E eu falei para ela, olha, você tem que reconciliar com todas as pessoas que você entristeceu, a saber, aquelas começando da sua casa, até colega de trabalho, vizinho, todo mundo que você provocou, que você brigou, que você falou. Você vai ter que se reconciliar com essas pessoas. Tiver que pedir perdão, pede perdão, desculpa, mas você vai ter que dar um jeito, não é?
E ela começou a fazer isso. Hoje eu falei com ela, ela falou, olha, eu estou na 10ª pessoa. E o semblante dela já está diferente. Muitas vezes, irmãos, nós cavamos o nosso próprio sofrimento por conta de ofendermos as pessoas. As outras pessoas também têm um Deus que defende elas, ou o inimigo, ou Deus. Então, esse mal que nós desejamos, que nós fazemos para os outros, vem para nós. E hoje, irmãos, o que nós temos no meio do povo de Deus é gente arrogante, prepotente, é gente vaidoso, é gente avarento, é gente que fala pelos cotovelos, vamos dizer assim, uma palavra antiga, né? Um jargão antigo. Então, essas pessoas assim, elas costumam adquirir, em vez de amizade, inimizade. E essa inimizade traz problema, traz enfermidade, traz angústia, traz pobreza. Então, nós precisamos aprender de que nós temos que tratar o outro como nós queremos ser tratados. Você não quer ser maltratado. Você não quer ser humilhado. Então, se você faz isso, você tem que mudar. Então, a humanidade, ela tem um fim ruim, porque a humanidade hoje, ela é uma humanidade muito arrogante, muito prepotente. Ela é uma humanidade, são pessoas que querem destruir, que querem matar, que querem tirar proveito do próximo. E ao contrário, o Evangelho fala que você caminha com ele 1 milha, se ele te obrigar, e aí, se for preciso, você dá a capa para ele. Entendeu? É o amor. A base do Evangelho é o amor. É a fé, não é? É a verdade. E hoje, nos falta isso. Então, como nós vamos conseguir ter um fim bom se nós não somos bons? Então nós precisamos começar a pensar nisso. Falar, peraí, eu tô com tantos anos, a minha vida não andou. Antes, pelo contrário, só vai para trás, só traz problema. Então, eu tenho que ver o que é que acontece. Quando eu inteirei 60 anos, o ano atrasado, no mês de março, e depois eu continuei fazendo oração, eu fui diante de Deus, falei, Senhor, eu não vou passar dos meus 60 sem que o Senhor me mostre. Às vezes tem alguém que eu ofendi, às vezes tem alguém que eu magoei, às vezes que tem alguém que tem rancor, algo contra mim. Eu não quero isso. Eu quero zerar com o Senhor e zerar com as pessoas também. E aí o Senhor me mostrou um rapaz, eu já contei o testemunho aqui no canal. E eu fui até ele, cheguei lá, conversei com ele e resolvi aquela questão. Mais de 50 anos eu tinha, mais de 40 anos eu tinha humilhado ele, falado coisas que não devia. E hoje, graças a Deus, eu tenho falado para o Senhor, falou, olha, se tiver qualquer coisa que eu tenha feito, eu preciso ir lá e arrumar. Eu não quero chegar no final da minha vida com pendência ainda para arrumar. Não, eu quero chegar lá zerado. Eu quero chegar lá sem ofender as pessoas, sem raiva, sem rancor, sem ódio. Eu quero ter uma vida, irmãos, que venha glorificar o Senhor. E esse é um fato, irmãos, é que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender isso. Então, por isso que o futuro da humanidade não é bom. Por quê? Olha a corrupção que está. Olha aí a politização que está. Olha as ideologias que está. Você acha que Deus agrada disso? Mas não agrada mesmo. Então, ele vai fazer com que venham situações para obrigar o povo a se converter e a se arrepender. Então, o quanto antes nós nos arrependermos diante do Senhor, perante a face do Deus vivo, quanto antes ele vai nos abençoar. Lembra-te que o arrependimento precede a prosperidade e a bênção de Deus. Amém? Olha, o futuro da humanidade não é bom.
para aqueles que continuam na desobediência, que continuam no pecado, que continuam se satisfazendo no mundo, né? Esses não vão ter um futuro bom, mas aqueles que verdadeiramente estiverem com o Senhor, que tiverem a lei do Senhor ali como regra e meditarem na palavra dele, esses vão ter prosperidade, serão guardados, serão abençoados. E era isso que eu tinha para falar para você. Olha, se você ouviu-me até agora e não aceitou Jesus, eu peço que aceite, eu peço que confesse o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, fazendo comigo essa oração. Pai querido, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador, escreve meu nome no livro da vida. Amém, amém, amém. Deixa eu orar por você. Pai querido, este irmão ou esta irmã, Senhor Deus, te aceitaram como seu único e suficiente Salvador. Pai, nós não temos aí pela frente, Senhor Deus, uma situação boa. O que está sendo previsto é guerras, é pandemias, por uma população, por uma humanidade sem amor, sem fé, sem esperança. Mas aquele que está na tua presença tem esperança, tem fé, tem amor, crê que o Senhor o pode livrar e pode guardar. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, na manifestação do Teu poder. Nós olhamos para o Senhor, Pai querido, porque o fim deste que está segurado na orla da Tua veste é bom. Mas aquele, Senhor Deus, que teima em estar pecando, que teima na obediência, para este não vai ser bom o seu fim. Por isso eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, Senhor, e rogo a Ti, venha sobre os meus inscritos, abençoando a cada um, Senhor, a sua família, o seu ministério, a sua vida financeira, Senhor Deus, a sua saúde. Pai, que o Senhor possa suprir em tudo a necessidade de cada um, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor, nesta tarde. Para louvor e glória do Teu nome, o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome que se nomeia, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, e que Deus tenha misericórdia de ti, e que Deus te dê a paz. Amém, amém, amém. Até o próximo vídeo.